Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Tu, 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 tu. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui com o primeiro jogo em 1080p que eu tô conseguindo jogar dentro do nosso querido Hexagear. Pra vocês saberem, esse daqui é o Hexagear DXVK, que chegou aí a sua nova versão e é justamente ela que a gente vai estar utilizando para poder fazer todos os testes aqui. Esse Hexagear DXVK tem como vantagem você não precisar do Thermux para você poder executar os gráficos com a Turnip. Ou seja, você só roda mesmo o Hexagear sem precisar do X11 lá para você criar o servidor e blá 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 blá. E ainda funciona todos os controles do Hexagear, que é justamente o que eu estou utilizando. Eu tô jogando aqui o primeiro jogo em 1080p na qualidade low, que é claro é o nosso querido PES 2013. Outros ainda eu acho que tá um pouco difícil de você rodar, pelo menos em 1080p, mas a gente já pode ver que a qualidade tá impressionante jogar um jogo desses dentro do nosso celular. E olha só, mesmo em 1080p a performance é excelente, a gente tá conseguindo alcançar cerca aqui dos nossos 30 FPS numa boa pra gente poder jogar. É claro que em 720p ou então em 800x600 a gente estaria alcançando aí por volta dos nossos 60 FPS, porém se você já quiser jogar com uma qualidade muito melhor, né, você consegue executar esse jogo em 1080p na casa dos seus 30 FPS numa boa. E é claro galera, aí ele ainda vai ter umas travadinhas de vez em quando, vai cair ali para seus 20 FPS de vez em quando, porém é um grande avanço aqui na qualidade geral do nosso celular, porque né, como vocês sabem, antes a gente estava executando esse jogo em uma qualidade muito inferior, com 800x600 de pixel, ou seja, nunca aproveitava nada da nossa tela magnífica dos celulares de atuais. Além de que nesse Hexagear DXVK ele utiliza um outro tipo de servidor, que é o servidor XZGW, ou Shagwheel, se você quiser chamar assim, só sei que é um nome um pouco difícil, então eu não vou estar falando desse servidor. Porém, galera, como vocês podem ver, a velocidade e a capacidade disso daqui é máxima. Infelizmente, o Hexagear está muito datado, né? Apesar da gente ter aí vários jogos que só rodam no Hexagear, diferente do Box 86 e do Box 64. Porém, com os novos futuros projetos do FEX, a gente espera que a gente consiga executar de uma maneira como o nosso Hexagear roda atualmente os outros jogos. Nesse Hexagear também está compilado aí com os drivers para Adreno 610 e também para os Adreno 700, ou seja, os celulares mais antigos com o Snapdragon 665, 680, já vão conseguir executar o Hexagear aqui com essa velocidade. E é claro também os celulares mais potentes do mundo, com o Snapdragon 8 Gen 1, 8 Plus Gen 2, 8 Gen 2, 7 Gen 2, vão conseguir também executar graças aí ao suporte da Adreno 700 agora com os drivers Turnip. Infelizmente, eu não sei se teve algum tipo de erro na compilação desses drivers Turnip, pelo menos para os Adreno 610, né, como aqui o nosso querido Redmi Note 8, que tem a sua Adreno 610 no Snapdragon 665, porém eu não consegui fazer o nosso querido Redmi Note 8 rodar jogos, porque seria a primeira vez que o PES 2013 iria rodar nele e infelizmente eu não consegui fazer ele funcionar. Eu até tentei executar ele aí com os drivers Turnip feita pela Adreno 610 e também tentei aí utilizar a Adreno 700, né, que tem também o mesmo suporte de Turnip para esses celulares mais fracos. Porém, infelizmente, a Adreno 700 infelizmente não estava funcionando, a gente não conseguia fazer nem o Eurotruck nem o PES funcionar. Então, infelizmente, a gente ainda está preso na VirGL para esses celulares mais fracos, com a Adreno 600. Eu sei aí que pelo menos os Adreno 700, né, que tem aí o 8 Gen 1, 8 Gen 2, estão funcionando de boas. Eu já vi aí vários jogos funcionarem, principalmente com Need for Speed, Underground e essas outras coisas. Porém, aqui na minha Adreno 610 eu não consegui fazer ele funcionar. Mas bora agora pro tutorial de instalação, para você que já tem o celular que suporta, né, Snapdragon normalmente, ou então para você que tem uma GPU Mali no seu celular e também quer fazer a instalação, esse daqui também suporta a VirGL. Para você que tem aí o celular MediaTek, Exynos ou então Unisoc e não quer utilizar aí a DXVK, né, então não pode utilizar a DXVK porque esses celulares não suportam drivers Turnip. Você só vai baixar aqui a Multiwine 7.0 mais o XZGW Mod que tá aqui no link da descrição. É só você simplesmente clicar e descompactar ele vai criar essa pastinha aqui do AllMod e como vocês podem ver, a gente vai ter essas duas versões. No caso, você vai utilizar essa segunda aqui, que é o AllMod normal, porque a primeira é uma versão clone. Aguarde a instalação ser concluída e depois disso você só clica aqui em abrir. Ele vai perguntar aqui pelas permissões de armazenamento e depois vai pedir para você selecionar o pacote da OBB.
Esse Exagear aqui é muito bom porque você não precisa ter que colocar o ABB dentro da sua pasta do Android, e eu sei que muita gente tem essa dificuldade, então é só você simplesmente selecionar lá dentro da pasta da Multiwine, aqui o arquivo do allmod.obb, e aí galera, ele vai começar a fazer a extração do ABB para o seu celular. E depois que ele terminar de descompactar todos os arquivos, é só você vir aqui no sobrepor a outros apps, e aí você dá a permissão para o Exagear, e depois disso é só você puxar novamente, e aí prontinho, o nosso Exagear já vai ter aberto pela primeira vez. Você só clica aqui nesse botãozinho de configurações para você mudar o local da sua pasta de downloads. Então você coloca aqui no directory name, coloca aqui o downloads e depois disso é só você dar um ok e reiniciar o Exagear mais uma vez. Agora sim, com o nosso Exagear já iniciado, você pode vir aqui novamente no Manage Containers e criar aqui um container. Eu recomendo você criar com a 8.2 porque a 8.2 tem muito mais funções e é uma compatibilidade melhor com os jogos. Lembrando que o Exagear é só para jogos 32 bits. Se você quiser jogar em 64 bits, instala aí o Box 64, como eu já mostrei lá no canal. Clicando nesses três botões, você vai abrir aqui as suas configurações de settings. E aqui a gente vai ter algumas configurações para a gente poder fazer. Se você tiver um celular com processador Snapdragon, mas ele não suporta drivers Turnip, que são aí Snapdragons da linha, por exemplo, da linha 400, ou até mesmo os 600, que como eu falei, né, não está funcionando direito ainda os drivers Adreno para Adreno 610, você pode utilizar o VirGL mais o DXVK, que é justamente esse daqui que já está selecionado. Agora, caso você tenha o celular com uma GPU Mali, sendo um processador MediaTek, processador Exynos ou então um processador Unisoc, você vai utilizar esse VirGL Overlay Mali and Others, que é justamente o que a gente já utilizava para fazer as outras configurações. Então, se você tem um Snapdragon, utiliza o VirGL mais o DXVK. Se você tem aí um processador MediaTek, Exynos e Unisoc, utiliza o VirGL Overlay aqui na parte de baixo. Depois de selecionar a opção da GPU, você pode utilizar a resolução. Eu recomendo você começar a jogar na 800x600. Porém, caso seu celular seja um celular mais forte, com o Snapdragon 865 ou 870, igual eu tenho aqui no meu Poco F3, você já pode aumentar a resolução para 720p ou então, em alguns casos de alguns jogos, 1080p. Porém, eu recomendo mais 800x600 porque é onde você vai ter uma melhor performance. Além disso, a gente também vai ter aqui o Color Depth, recomendo você deixar em 32, Controls, coloca aqui no CP10 Touchpad e o Language você coloca em inglês para você entender algumas coisas. Depois disso, você pode vir aqui já para sua aba do Desktop e aqui a gente já vai ter aqui o nosso TFM com todas as opções que a gente precisa. Se você tiver com o celular com uma GPU Mali, MediaTek, Exynos e Unisoc, você vai ter que ligar aqui todas essas opções da VirGL e sempre que você for iniciar o seu Exagear, você vai ter que vir aqui nessas opções do Cleaning Services e clicar em Start Services e depois você vai abrir o seu TFM for VirGL Overlay e vai clicar em alguma dessas opções. Isso daqui depende bastante de qual jogo você quer jogar, então você pode clicar começando aqui nessa OpenGL 3.3 Full Screen e aí depois, se o seu jogo não rodar, é só você ir tentando clicar em alguma das outras VirGLs. Se você tiver um celular com processador Snapdragon e que suporta os drivers Turnip, como aí eu falei, o 8Gen1 já está suportando, você vai utilizar esse TFM-T mais DXVK, que é justamente o que eu estou utilizando para poder jogar o meu PES 2013. E como eu falei, se você tiver um celular com uma Adreno 610, né, que ele tem o suporte de drivers, porém ele ainda tá com alguns problemas para executar, eu recomendo você utilizar esse TFM VirGL Built-in, que é justamente o que a gente vai utilizar para poder fazer essas configurações. Beleza, o nosso Exagear já abriu e a primeira caixinha de opções que ele aparece é essa Wine Mono Installer. Você só vai clicar aqui em Install nessa partezinha aqui de baixo e vai aguardar ele fazer todo o download desse Wine Mono e depois a gente vai voltar e fazer todas as configurações. Por enquanto, você pode clicar com 4 dedos na sua tela e clicar aqui na aba de Full Screen para ele preencher aqui todo o requisito. E voilá, o nosso Exagear já abriu aqui por completo. Vamos fazer primeiro a configuração dos celulares que tem aí o suporte da Turnip e que rodam no modo DXVK, que é aqui os celulares Snapdragon que já suportavam a Turnip e agora também o nosso querido 8Gen1, 8Gen2 e blá 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 blá. Você vai vir aqui no menu do Start nessa partezinha de baixo e a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no Install e você vai instalar o DirectX. Isso daqui é universal para todos os celulares, então se você tiver um celular com VirGL, você vai ter que fazer isso. Se você tiver um celular da DXVK,
DXVK com o suporte da Turnip, você também vai ter que fazer isso. E depois que já instalou o DirectX, você vai no Start novamente, vem aqui na aba do Install, e se você tiver o DXVK, o suporte da DXVK, eu recomendo você colocar o DXVK no modo 2.2. E aí você clica e ele vai instalar todos os drivers da DXVK que você precisa. Caso você queira, que isso daqui é um passo totalmente opcional, você pode vir aqui nesse PsychX NVC++ e selecionar esse VC++ Install All, que daí ele vai começar a instalar todos os instaladores do Visual C++ que são necessários para alguns jogos, e inclusive eu recomendo também para todo mundo fazer isso. Depois de já instalar todo o Visual C++ e tudo mais, agora sim você pode vir aqui e fazer as outras instalações, caso você queira, como aqui a do Sound, a do vídeo e também a da Wine. Porém, claro, se você tiver o DXVK, você não precisa instalar a Wine. A Wine só é necessária caso você tenha um celular que suporte a VirGL. No caso da DXVK, ela já roda tudo que a gente precisa, sem precisar instalar Wine por Wine e testar por testar. Caso você tenha um celular com processador Snapdragon 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1, 8 Gen 2, 7 Gen 2, você precisa vir aqui nessa aba da Wine GL, clicar aqui na Turnip Zinc Snapdragon e aqui você tem que clicar no driver da Turnip Zinc para Adreno 700XX, ok? Porque do contrário, infelizmente, os seus jogos não vão funcionar logo de cara, e aí se você tiver um celular com 8 Gen 1, você pode vir aqui e simplesmente clicar nesse Turnip Zinc for Adreno 700. Ele também tem o driver aqui da Adreno 610, e caso você queira testar, também é a mesma coisa. O problema é que, por enquanto, a Adreno 610 ainda não está funcionando 100%, então não tem muito que a gente poder fazer com isso daqui. Mas caso você tenha o celular com a VirGL e você já está rodando ela aqui no seu dispositivo, você só tem que vir aqui na Wine D3D, depois de você já ter instalado tudo, e clicar aqui nessa Wine D3D for Windows 8.3. Do contrário, a sua VirGL não vai funcionar, então testa aqui a 8.3, que é a mais recomendada, até mesmo por quem criou o mod. E por último, mas também não menos importante, você pode vir aqui nessa Wine GL, e caso você utilize aí um celular com uma GPU Mali, com um processador MediaTek, Exynos ou então Unisoc, você tem que vir aqui e instalar o VirGL Overlay na mesa V4 ou mesa V3. Eu recomendo aí para os processadores Unisoc a mesa V3, que vai rodar com uma performance melhor, e para quem tem aí um processador MediaTek ou então o Exynos, você pode utilizar a mesa V4, que aí sim ele vai executar com uma performance até um pouco melhor. Você também tem a capacidade de melhorar um pouco o desempenho ligando aqui o Boost, então você pode ligar aqui o Boost On, que daí ele vai melhorar aí os clocks do seu processador para poder rodar os seus jogos de uma maneira melhor. E depois de tudo isso, você pode vir aqui até o Miscellaneous e selecionar aqui o GPU mais 3D teste, para você ver se está tudo configurado direitinho para você poder rodar os seus jogos. Então aqui a gente vai ter o teste do CubeMap, Dolphin, DXDiag, GPU Caps Viewer e o Sphere Map também para você poder testar e ver como está o desempenho. Então a gente vai testar aqui, por exemplo, o CubeMap, só para a gente poder ver como está o desempenho dele. E olha só, ele já vai começar a rodar aqui, e olha só, ele tá rodando ali por volta dos nossos 52 FPS, o que é um grande desempenho aqui para a gente poder rodar os nossos jogos. É claro que em celulares com o suporte da DXVK, como por exemplo o meu Poco F3 e o seu Snapdragon 870, vai ser um desempenho muito melhor. Por exemplo, quando a gente vem aqui no nosso GPU teste, vocês puderam ver que o nosso querido Redmi Note 8 com a VirGL estava fazendo ali 50 FPS, e aqui com o suporte da DXVK, o nosso Poco F3 faz quase 500 FPS, né? Tá ali na casa dos 450, 430, ou seja, é um desempenho muito superior, o que dá toda aquela performance pra gente jogar tanto o Euro Truck quanto o nosso querido PES 2013, que o PES 2013, como vocês puderam ver, a gente conseguiu rodar ele em 1080p, 30 FPS, e até mesmo o nosso Euro Truck a gente consegue jogar na qualidade alta em 60 FPS, na resolução de 800 por 600, e que foi o que eu consegui fazer. Enfim, galera, esse daqui foi o teste do nosso querido Exagear com a DXVK, sem você precisar do nosso querido Thermux X11 para você poder executar os gráficos. Como vocês podem ver, a performance é avassaladora e a gente tem um desempenho muito bom para praticamente todos os nossos jogos que já funcionavam no Exagear. E olha só, tá pegando aqui com 50 FPS dentro do nosso querido Euro Truck. E o melhor é que ele usa muito menos memória RAM, porque é claro, ele vai ter um aplicativo a menos para você poder executar. Mas no geral, a performance está muito boa, a gente está pegando 50 FPS na qualidade média com o nosso querido Euro Truck, ou seja, já é um desempenho muito acima do que a gente tinha no nosso Thermux e, cara, é um desempenho absurdo.
Enfim, eu vou ficando por aqui. Esse daqui foi mais um vídeo do nosso querido Hexagear DXVK. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos favoritos. Liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.